seja muito bem-vindo ao canal. Então hoje eu vou fazer um vlog de leitura por esses dias que eu estou lendo o livro, então, Imitação de Cristo, de Thomas Kempis. Esse livro tem sido uma leitura muito prazerosa e degustativa. Então, para 2024, eu quero fazer mais leituras mais profundas, leituras que tenham um cunho mais de desenvolvimento, tanto do lado espiritual, né, porque eu sou cristã, quanto também, né, do lado das habilidades que nós precisamos ter e também desenvolver. E aí, eu peguei, então, Imitação de Cristo, que estava um livro aqui, já tinha um tempinho já aqui na minha estante. Eu comprei junto com outros livros que são clássicos cristãos também. E eu vou fazendo, então, um vlog aqui dos dias que eu vou, né, vou fazendo a leitura aqui. E eu já li bastante. Já marquei bastante, já coloquei minhas flagzinhas. Essa minha edição aqui é da editora Princípios. Tem 224 páginas. Eu estou na página 123, no capítulo 22, da lembrança dos inumeráveis benefícios de Deus. Então, esse livro aqui, ele foi escrito para monges. Thomas de Kempis, ele é um cristão romano. Então, muito do que tem aqui tem da bagagem, né, cristã, bíblica, mas também, né, da sua religião que é romana, né, apostólico romano. Então, a gente conhece aqui não somente eu que estou de fora, né, então eu conheço aqui não somente a bagagem dele, né, como uma pessoa que é instruída na palavra de Deus, que tentava cada vez mais viver para a glória de Deus, e também da forma como ele queria que os outros monges vivessem também para a glória de Deus. E eu achei de uma forma muito linda, né? Em todos os livros tem coisas que a gente concorda, tem coisas que a gente não concorda. E esse livro tem sido em muitas partes, né? Tem sido maravilhoso ler, maravilhoso ver aqui frases, sabe? E não é aquela coisa de hoje, é algo do mais profundo íntimo mesmo de Thomas Kempis. E você pode perceber também, eu estou percebendo aqui nesse livro, na leitura desse livro, que não foi um livro, sabe, escrito às vezes na bagunça, em meio a muita correria. Foi um livro que foi pensado, que foi, sabe, quando vem aquelas coisas do íntimo, do coração, do espírito, da alma, e vem aquele anelo mesmo. Então, exatamente eu estou sentindo isso aqui nessa leitura. E aí, eu já estou no livro 2. Deixa eu só confirmar aqui. São 4 livros. Então, eu estou no livro 2, então acredito que eu vou passar por aí. Então, faltam mais 2 livros, então, para poder estar concluindo aqui Imitação de Cristo, de Thomas de Kempis. Pois bem, então hoje ainda não fui a trabalho, então... E olha só, pessoal, ontem chegou algo maravilhoso para mim, eu vou mostrar para vocês. Algo maravilhoso demais, maravilhosíssimo. Então, opa, já até abri. Olha o que chegou, pessoal. As Confissões de Santo Agostinho. Este livro, eu lembro que eu tive na minha adolescência, ali por volta dos meus 18 anos de idade. 18, 19 anos de idade. Então, já tava ali jovenzinha, né? E aí, nesse livro, em outra edição, que também veio junto com um dos clássicos da literatura cristã, veio junto com este, lembrei, da capinha laranja ou amarela, uma coisa assim. E aí veio As Confissões de Santo Agostinho. E aí, foi uma leitura tão gostosa, mas eu não terminei o livro. Eu preferi dar aquele livro para alguém e eu amei ter dado aquele livro. Eu acredito piamente que está servindo aí para algum leitor ou para formar aí algum leitor. E aí, eu senti tanta vontade nesse ano, então, eu queria ler mais livros cristãos, mais livros... Eu quero ler mais livros voltados para o cunho de desenvolvimento, né, espiritual, de conhecer mais a Deus. E aí, então, eu quis muito comprar As Confissões. Eu já ouvi o audiobook,
que tem aqui no YouTube, maravilhoso o audiobook, te dá uma percepção maravilhosa do livro. Inclusive, né, se você quer saber se você vai gostar de um livro, não leia apenas a sinopse, vai no YouTube, procura o audiobook. O audiobook não é o inimigo do leitor, tá? O inimigo dos livros, pelo contrário, é um grande ajudador, né? Uma linha ali na trincheira. Então, e olha só, pessoal, não quis comprar a edição da Penguin. Eu sei que tem, é maravilhosa, ajuda bastante por conta também dos textos de apoio, mas eu quis comprar uma edição mais antiga. Então, se você não sabe, eu sou uma rata de sebo. Eu amo coisas, livros, vintage de sebo. Eu gosto bastante. Então, coisas velhinhas, sabe? Aqueles CDs grandes que agora eu esqueci o nome, vitrola, eu gosto bastante. E livros antigos, gente. Essa minha edição é de 1985. Então, olhem só para vocês verem. O capricho do antigo leitor. Maravilhoso, gente. Essa daqui é da editora Quadrante. Acredito que eles já tenham edições mais novas. E sem contar que edições de sebo, você pode ser felizardo por ter o último, ou porque não existem mais, né, daquelas edições. E, gente, eu amei muito essa edição. Né? Tem Santo Agostinho aqui, né, a imagem dele sentado. Gostei bastante. Então, após a leitura de Imitação de Cristo, as Confissões, está bastante aí, eu acho que vai furar a fila, viu? Tem outros livros também que eu tenho aqui, que eu quero bastante ler. Mas, e aí, pessoal, interessante também que aqui a minha edição é As Confissões. Em outras edições tem somente Confissões. Então, isso me chamou bastante atenção também e eu amei. Então, digo isso, agora eu vou fazer o meu devocional. Então, pessoal, ontem eu fiz a leitura do Salmo 33, Louvor ao Deus Criador, Preservador, e hoje eu fiz a leitura do Salmo 34, Provai que o Senhor é bom. E olha só em que situação que esse Salmo 34 foi escrito. Essa minha edição é da João Ferreira de Almeida, então sempre tem antes do Salmo, quando é necessário, né, para contextualizar, tem de quando e por que foi escrito o Salmo. E olha só, Salmo de Davi, quando se fingiu amalucado na presença de Abimeleque, e por este expulso, ele se foi. Amalucado, 1 Samuel 21, 13 ao 15. Então, se a gente quiser saber o que aconteceu, a gente pode vir aqui na notinha que essa edição deixou pra gente. E aí, eu fiz também que essa minha edição, ela tem um inário. Então, eu cantei essa música aqui, ó, Sossegai. Vocês conhecem? Eu acho ela super linda, mas algumas pessoas falam que ela é pesada por conta, né, aqui do refrão dela. Haja fôlego. E eu também fiz, então, o meu devocional com dia a dia com Spurgeon, manhã e noite. E aí, eu vou mostrar pra vocês. E aí, eu fiz essa leitura aqui. E essa leitura aqui também.
Então, eu fiz as duas hoje já de manhã e aí à noite eu tento ler mais duas. E antes de começar a ler, então, o livro que eu estou lendo no momento, eu gosto de planejar o meu dia. Gente, eu funciono totalmente com uma agenda, não gosto de agenda virtual, por aplicativo, nunca dei certo com isso. E eu gosto bastante de uma agenda física, papel, caneta, escrevendo, eu consigo gravar mais. Então, eu gosto sempre de planejar o meu dia, por exemplo, no dia anterior, ontem, eu planejei o meu dia de hoje. Então, eu gosto muito da organização da minha agenda. Aí, depois que eu faço meu devocional, eu pego a minha agenda e vejo o que eu tenho para fazer. Hoje, pela manhã, antes do meu devocional, eu já acordei, né, querendo arrumar aqui o meu lar, a minha casa. E aí, consegui, então, já fiz muitas coisas aqui. E aí, depois eu peguei, né, o meu devocional para fazer. E aí, agora eu vou verificar o que eu já fiz, que eu tinha proposto, né, do meu lar aqui, da minha casa, que eu queria fazer já, que eu queria já arrumar. E aí, eu vou dando o checkzinho, né? E aí, eu vou mostrar aqui pra vocês. Então, esse daqui é o meu planejamento de ontem, esse daqui é o meu planejamento de hoje. Eu gosto de deixar alguns espaços. Gosto de deixar alguns espaços para preencher no horário devido. Não sigo muito esses horários aqui assim, piamente, mas é porque aí eu tenho mais ou menos assim a média, assim, qual horário assim talvez eu vou conseguir fazer. Então, devocional eu coloquei aqui, ok, e sem contar, né, que daqui a pouquinho o relógio já até despertou aí que eu vou ir trabalhar então eu acordo bem cedinho para conseguir fazer todas essas tarefas, né, e ainda, né, dá o tempo de chegar no trabalho ainda antes do horário. Então, certinho. E aí eu coloquei também, né, pra ficar apenas 15 minutos no celular, né, pra que não exagere bastante, porque o nosso cérebro aprende aquilo que a gente ensina pra ele. Então eu quero ensinar pra ele que pela manhã, como é um momento assim, muito que a mente ela está muito apta para poder estar recebendo, na internet a gente encontra muitas coisas. Então eu quero somente 15 minutos por dia pela manhã. Às vezes, né, dá uma olhada no WhatsApp se tem alguma mensagem importante, ou se alguém de vocês comentaram aqui no YouTube. Aí eu sempre gosto de responder por assim, ou pelo menos deixar o coraçãozinho, responder lá no meu WhatsApp e tudo mais. E aí, ok. E aí, algumas dicas de organizações também que eu peguei, que eu coloquei aqui. Então, tudo certinho, não tem mais nada assim que eu preciso de muito urgente até este momento, né, para poder estar fazendo ou colocando aqui. E aí, pessoal, eu levo a minha agenda na minha bolsa. E aí, tudo que aparece, às vezes uma festa aqui de aniversário, ou às vezes um aniversário de uma pessoa importante que eu vou e lembro, eu pego e anoto, né? Às vezes é uma data futura, mas eu gosto de pegar e de anotar, que aí quando chegar eu já consigo estar me planejando para dar os parabéns, ou me planejando às vezes é algum tipo, né, de que demanda deslocação, comprar algum tipo de presente, datas comemorativas. Eu gosto muito e recomendo, tá, pessoal? É muito boa você ter uma agenda, você vai ser uma pessoa muito mais organizada. E aí, então, bora para a leitura de Imitação de Cristo. Agora eu só tenho 10 minutinhos para fazer a leitura antes de ir trabalhar.
De uma passagem aqui no livro que eu achei muito pertinente comentar aqui com vocês, que é sobre a nossa sociedade, porque durante toda a leitura desse livro dá para perceber os seus próprios vícios, as suas próprias falhas, naquilo que você mesmo está errando, mas também de como que você está inserido na sociedade, o que é que você quer para a sua vida, para a vida da sua família, porque a partir de você vão surgir novas pessoas. E aqui, Tomás Kempis, na página 124, finalizando então o capítulo 22, ele vai dizer o seguinte sobre a questão da humilhação e da humildade, que hoje todos querem ser grandes, todos querem ser reconhecidos, todos querem ter um nome, fazer um nome, todos querem sentar nos primeiros bancos e se vangloriar daquilo que lhe tem, aquilo que foi lhe concedido. E aqui vai ficar muito explícito o que a própria Bíblia também vai falar pra gente, que tudo que nos é dado, na medida também será cobrado, mas tudo que nós temos não é que veio de nós mesmos, né? Nossa inteligência, a intelectualidade, aí o gosto pela leitura, colocando no nosso meio, os bens que talvez aí nós possuímos, aquilo que nós aspiramos, aquilo que nós temos, o dom mesmo, sabe? Aquilo que ninguém mais tem, mas que você tem. Então isso não é para gloriar-se acima dos outros, aqueles que não possuem, mas ajudá-los a desenvolver também, ou até mesmo você ser humilde naquilo que Deus te colocou para ser. E aí ele vai falar o seguinte: com isso deve contentar-se e consolar-se, tanto que de boa vontade consinta em ser o menor como o outro desejaria ser o maior. E se conserve tão tranquilo e satisfeito no último como no primeiro lugar. E tão gostosamente queira ver-se desprezível e abjeto, sem nome e sem reputação, como querem outros gozar as honras e grandezas do mundo. E aqui ele usou as palavras sem reputação, desprezível e abjeto, né? Quem quer ser assim? Né? Esse é um caminho também, é um caminho que não, claro, né, não pregando a miséria e tudo mais, né? Porque tem pessoas que acham que também ser miserável de tudo é uma virtude, né? O que claramente, né, a Bíblia não fala a respeito disso. Mas no sentido de o que eu entendi, né, o que a minha visão daquilo que eu acredito, que nós temos que sermos humildes, mas a ponto, e eu super entendi isso, a ponto, se você ficar no último lugar, você se sentir como se estivesse no primeiro lugar, né, e ser feliz pelo aquele que está lá no primeiro, mesmo que você esteja no último lugar. E isso não é algo que é fomentado entre nós, né? É fomentado, você tem que vencer, você tem que ser melhor. E uma frase, esses tempos, tem feito muito sentido, que é: seja melhor que você a cada dia. Página 132, 138, na verdade. E tem sido uma leitura, continua sendo uma leitura cada vez mais surpreendente. E o interessante aqui no livro também é que ele não vai dar respostas para as questões mais profundas do ser humano no próprio ser humano, como muitas teorias falam, muitas vertentes filosóficas também, mas no próprio Deus. E aqui, como também, né, foi escrito por uma pessoa cristã, a gente tem todo o direcionamento, né, todo o foco, todo o centro aqui do livro, a pessoa de Deus, né, a Trindade Santíssima, né, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E aqui ele disse: a natureza atende ao exterior do homem, a graça, porém, penetra-lhe no interior. Engana-se muitas vezes a primeira, a segunda espera em Deus para não se enganar. E aqui eu fiquei pensando, né, quantas e quantas vezes você acaba de conhecer uma pessoa, você tem uma grande expectativa sobre as pessoas, porque ali é uma expectativa humana, mas aqui fala que engana-se muitas vezes a primeira, a segunda espera em Deus para não se enganar. Então, quantas e quantas vezes nós não teríamos nos enganado
se nós tivéssemos sido mais precavidos, né, com os 2 pés atrás. E durante esse tempo, eu tenho pensado bastante, né, sobre cultivar a vida interior, é cultivar mesmo a prudência, né, a prudência em todos os sentidos, né, ao falar, ao ouvir, ao passar uma informação, até mesmo, né, no novo tato com as pessoas, né, no novo conhecer novas pessoas. E aqui esse livro tem ido no mais íntimo, no mais profundo, e tem sido uma leitura que eu estou me reconhecendo, né, a gente consegue se reconhecer aqui como uma pessoa que precisa muito ser lapidada, trabalhada e para conseguir cada vez mais esse crescimento. E não é um crescimento humano, é um crescimento que apenas Deus pode dar para o ser humano. Estou gostando, na verdade, bastante. Gente, olha o meu marcador que fofo. Muito lindinho. Então, vou dar aqui o prosseguimento também na leitura. Estou quase terminando o livro. E aqui no livro também, Tomás de Kempis, ele aborda bastante sobre a ordem e a constância. E aqui ele fala que muitas vezes nós somos tíbios. A partir do momento que já começa a aparecer várias situações que vai deixando mesmo, tirando a esperança, né? Porque a Bíblia fala que a esperança que se adia, né, entristece o coração. E quando situações vão tirando a esperança, nós vamos ficando abatidos, tíbios, prostrados. E aqui ele fala que o homem interior, ele cada vez mais, né, se você não está prendido a si mesmo, se você não quer cada vez mais agradar a si mesmo, mas sempre tem o foco em agradar a Deus e servir ao outro, então você consegue desprender-se de si mesmo, daquilo que você acredita, em muitos aspectos da vida, e você consegue dar o prosseguimento, né? O homem interior consegue se elevar ao ponto de que aquela situação que está o rodeando não seja o seu fim. Então, ele fala sobre essa questão da constância. E aí, sobre a constância, vem a ordem, né? Que os sentimentos, o amor às coisas, às pessoas, ao que acontece, né? O gosto também pelas coisas precisa ser de forma ordenada, para que a gente consiga entender qual que é o local, a importância de cada coisa na nossa vida. Após muitas marcações, muitos conhecimentos retidos, coloquei muito aquilo que eu pensei, né? Coloquei as minhas impressões aqui sobre a leitura. Pois bem, então esse livro aqui, eu acredito, Nai, depois vocês podem até falar aí pra mim. Eu acredito que esse livro, né, ele não é um livro de você gostar ou não, apesar de que eu gostei bastante. Mas é um livro que tem um cunho de desenvolvimento espiritual cristão e moral. Então, vai tratar sobre as questões, não intrometer na vida alheia, não ficar, né, por fiador das outras pessoas, o que propriamente também já está escrito na Bíblia. Mas é tão interessante quando a gente percebe que uma outra pessoa que viveu em outro século também escreveu coisas semelhantes, né? E aqui a gente percebe que é algo, né, muitos dos conselhos, né, é algo propriamente que já está na Bíblia. Mas quando a gente relê, com certeza também a gente consegue absorver cada vez mais. E aqui nesse livro, por isso que eu falo que não é uma coisa que, eu não gostei, ou eu gostei demais, como eu disse que gostei. Eu gostei muito porque ele vai lapidando, ele vai informando onde que você está errando, onde que pode estar melhorando. E aqui não vai falar de uma forma clara, mas vai dar exemplos gerais que você vai perceber que você está, às vezes, num caminho de tibieza, de altivez, de orgulho, né, de muito ego envolvido, olhando para si mesmo,
ou pensando também muito nos outros. Então, existem todas essas questões aí, viu? Nem muito de um lado, nem muito de outro. É preciso ter o equilíbrio para imitação de Cristo. E aí, o que acontece? Graças a Deus, né, a leitura aqui já está concluída, podemos dizer assim. E aqui, Tomás de Kempis, né, são 4 livros, né, que nós temos aqui. Eu não sei se eu já comentei com vocês, que então esse livro é em forma de diálogo. Então aqui nós temos Jesus Cristo e a alma fiel. Então a alma fiel é aquela alma que é fiel a Cristo, que é devoto de Cristo, que ama Jesus Cristo, que está sempre aos seus pés e que vive conforme os mandamentos de Jesus. Então, cristão significa pequenos cristos, imitadores de Cristo. Então, imitação de Cristo é ser cristão, né? É correr atrás para poder cada vez mais se parecer com Jesus Cristo. E aqui, então, é forma de diálogos. Então, a alma fiel pergunta e Jesus Cristo responde. Ou Jesus Cristo começa, né, dando uma explanação sobre algum tipo de assunto, e a alma fiel faz vários tipos de perguntas, se queixa, fala das suas dificuldades, como que Jesus pode ajudá-la, como que ela pode estar enfrentando. Então aqui há um diálogo de Jesus Cristo com o cristão, com aquela pessoa que é cristã. E eu quero ler 2 passagens. E, gente, olha só, eu tive que colar mais post-it, porque o azulzinho já até acabou. Esse livro eu gostei bastante. Como eu disse anteriormente, pessoal, né, ele tem a religião cristã romana. Então, se você é cristão protestante, tá, tem muitas coisas aqui também que você pode estar colhendo, né, que você pode estar aproveitando, tá certo? Mas dê uma olhadinha aí, se você quiser, né, tá fazendo aí essa leitura. Existem coisas, né, que você pode levar em consideração, o que é a maioria aqui do livro, tá? E existem coisas, né, que você pode estar deixando de lado, que você pode deixar à parte, porque são partes teológicas, né? E partes teológicas, cada denominação, né, cada pessoa possui a sua visão teológica, né, de muitos temas. Então, geralmente, né, eu que sou reformada, então tem muitos temas aqui que eu deixei de lado. Então, mas não deixou, nem por isso, abateu o meu aproveitamento aqui da leitura. Então, fiz uma leitura muito construtiva, muito boa, tá certo? E então, eu quero ler 2 partes para vocês, 2 ou 3, que disse o seguinte, né, que é Jesus Cristo informando. Filho, muitas vezes o homem busca com ardor uma coisa que deseja, mas apenas a consegue, entra logo a sentir de outro modo, porque as nossas afeições não duram, mas nos levam continuamente de um objeto para outro. Não é, pois, pequena coisa renunciar-se o homem ainda nas coisas pequenas. Nisso eu fiquei pensando, quantas e quantas vezes a gente olha para algum objetivo, olha para um bem, né? Para alguma coisa, a gente pensa, poxa, eu quero ter aquilo, aquilo é o meu sonho, eu não vivo sem aquilo, ou vive em função daquilo, em realizar, em construir, em ter, em batalhar para aquilo. Mas depois que tem, percebe-se que não era nada daquilo. Isso acontece muito também com as pessoas, né, nos nossos relacionamentos. E quantas vezes é aquela quebra de cara no chão, sabe? Quebra a cara. E então aqui existe muito o princípio da prudência, né, que fala sobre essa questão, né, da nossa vida para com as outras pessoas. E aqui o Tomás de Kempis, ele vai dar essas dicas, né, esse desenvolvimento mesmo para nós sobre prudência e sobre sensatez, né, que tem coisas que são das outras pessoas que não diz respeito a nós. E aí eu já vou ler as outras 2 passagens que eu gostei muito e que fez muito sentido para mim. Ele disse o seguinte: vale mais desviar os olhos do que te desagrada e deixar cada um em seu modo de pensar do que alimentar discussões. Olha só que interessante. Muitas vezes, né, a gente pensa, não, mas a minha opinião é importante. Mas o apóstolo Paulo, sim, ele vai dizer que quando for necessário que a gente fale, né, falar palavras
para edificação. Então, tem momentos realmente que nós estamos certos, que nós estamos com a razão, mas não é o momento certo para falar. Que se a gente falar, vai prolongar muitas conversas ou discussões desnecessárias. Inclusive, tem um versículo em Provérbios que fala que, como abrir-se da represa é o início da contenda, da rixa, e é para desistir antes que haja início. Viu ali que uma palavra arranhou, que a pessoa não entendeu, ou que você não entendeu muito bem, aquilo já foi descendo pro coração? Desiste. Naquele momento, é aquele momento que é o momento de desistir, que é onde as partes estão centradas ainda, estão calmas, então é para desistir antes que haja o romper da represa. E o romper da represa é discussão, palavras que vão ferir todas as partes envolvidas. E isso tem muito a ver hoje no dia a dia. E esse livro, ele foi escrito ali por volta do século XV. E olha só, século XV, né? Então foi por aí 1400, né? Nos anos de 1400 que ele foi escrito. Então, tantas e tantas coisas. Olhem para vocês verem que a moral, que o caráter, o desenvolvimento pessoal, de cunho espiritual, de cunho que realmente tem relevância, ele não perde o valor. Então, esse livro aqui, escrito nos anos de 1400, ainda as pessoas lerem, né? Quantos e quantos livros, com certeza, já se perderam nesse meio do caminho. E esse livro, né, está aqui ainda pra gente poder estar fazendo uso e aproveitá-lo. Então, eu fiquei até pensando, né? Ele é aquele tipo de livro que você lê de 2 em 2 anos, de 5 em 5 anos, porque ele realmente, ele pode ser até utilizado também como forma devocional, você lê-lo juntamente com a sua Bíblia. Inclusive eu fiz assim a leitura da minha Bíblia e a leitura deste livro, mas eu li ele como livro mesmo, não como devocional. Os capítulos dele é bem curtinho, vocês podem perceber aqui, bem curtinho, então dá para utilizar também como devocional. E aí a última passagem então que eu vou fazer a leitura, né? Que já comentei essa daqui com vocês, que vale mais desviar os olhos. Às vezes a pessoa tá olhando pra você, tá falando tantas coisas ali, tá querendo falar muitas coisas, ou esperando que você concorde com ela, que dê sua opinião também. Então eu achei muito interessante, sabe? Desvia os olhos, a pessoa olhou pra você, falando demais, e assim, querendo te envolver em uma coisa que não é sua, desvia os olhos. Né? Isso aqui que Tomás de Kempis fala pra gente, do que te desagrada, e muitas vezes também tem coisa que não agrada a gente fica olhando. E quanto mais a gente olha, mais a gente tem a oportunidade de julgar aquela situação, aquelas pessoas. Então, aconteceu? Desvia os olhos e deixe cada um em seu modo de pensar do que alimentar discussões. Então, a pessoa, ela tá convicta de que aquilo é a coisa mais certa do mundo. Então, se a gente querer abrir os olhos dela de uma forma que ela não vai querer entender, que ela não vai querer escutar, às vezes ela não está aberta para aquilo, então vai desencadear em discussões. E a pessoa, ela tá querendo aquilo, ela sabe muito bem, porque ela acredita muito naquilo, porque ela é muito daquele jeito. Então, com certeza, quem vai sair perdendo é você, sou eu, que vai querer estar abrindo os olhos dela para aquilo. E o melhor testemunho, a melhor forma de informar que uma pessoa está errada é você viver de uma forma totalmente diferente, informar para aquela pessoa que, não com as suas palavras, mas com as suas atitudes, que aquela forma é a correta. Então, tenho aprendido muito isso. E aí, para finalizar, então, a outra parte que eu achei muito interessante, diz assim: oh, quanta vantagem, quanta paz em não falar dos outros. Não crer sem discernimento, nem repetir levianamente tudo que se ouve. Abrir-se com poucos, buscar sempre a vós, a Deus, a Jesus e ao Espírito Santo, que vedes o coração. Não se deixar levar por todo sopro de palavras, mas desejar que todas as coisas em nós e fora de nós se cumpram, segundo o bel prazer de sua vontade. Então, é se entregar totalmente a Cristo e não se envolver, que ele disse, em não falar das pessoas que, via de regra,
grande parte, né, então, das conversas, né, dos grupos, das pessoas, são também em relação às outras pessoas, o que isso pode se desencadear a uma falta de virtude, né, que é falar das pessoas. Não crer sem discernimento, sem repetir levianamente tudo o que se ouve. Então, sabe aquelas histórias que chegam no pé do nosso ouvido e que a gente logo já acredita, já coloca como verdade? Então, ter discernimento para verificar se realmente se aquilo é verdade. E nem repetir levianamente o que se ouve. Porque isso aqui geralmente é aquela questão de ouvir uma conversa de corredor e já corre e passa para frente. Embora sejam as pessoas mais próximas, muitas vezes isso se torna muito prejudicial também, principalmente porque a gente não vai saber se é verdade ou não. Nós não sabemos se aquilo de fato aconteceu, de fato fulano falou aquilo. E se de fato falou, o que nós temos a ver realmente com isso? O que isso vai acrescentar? Né? E aqui eu lembro muito das 3 peneiras de Sócrates, né? Conta essa história que uma pessoa veio contar uma história para ele e ele perguntou: é verdade? É útil? É de bondade mesmo que você está falando essa conversa? Então, sempre quando nós formos falar, quando nós formos ouvir também, seria interessante a gente pensar nessas 3 peneiras. E essa é a questão. Para a gente conseguir estar colocando em prática todos esses ensinamentos, a gente precisa ler, reler, a gente precisa praticar. E o que pode deixar as pessoas mais às vezes desanimadas é que quanto mais elas vão tentando, mais elas vão errando. Mas é aí que é preciso se tentar mais, porque quando você não tentava, você já ficava ali no erro e tava tudo certo. Mas agora que você tá tentando tentar, você tá errando. Mas agora você tá conseguindo ver, enxergar que você está errando. E aí você fica triste porque você está errando daquela forma e agindo da forma como você não gostaria de estar agindo. E aí disse o seguinte também: abrir-se com poucos, né? Quantas vezes as pessoas querem ficar perto das outras somente para saber o que é que está acontecendo, sobre os projetos, como que tá a vida, e passar para as outras pessoas. Então, abrir-se com pouco. Esses dias eu li um textinho que fala sobre a intimidade das próprias pessoas, que hoje as pessoas elas não conseguem, né? Nós, né? A gente pode se incluir também, que a gente não consegue viver no oculto, né? A gente não consegue viver em função de nós, em função da nossa família, em função dos nossos afazeres, das nossas leituras, que no caso a intimidade é muito exposto. E aí não tem nada que a gente consiga olhar para as outras pessoas que a gente não saiba. A gente sabe a data de nascimento, a gente sabe que a pessoa passou por aquele episódio ruim, a gente sabe que a comida preferida, onde ela trabalha, onde ela estuda, o que ela gosta de fazer, quem que são os pais, a família. Então, a internet, e não é a internet em si, somos nós, então, que abrimos. E ali tem várias pessoas que vêm, e existem pessoas até que não conhecem. E quantas coisas já aconteceram através da internet, porque as pessoas postaram: eu tô viajando em tal lugar. Então, esse é um fato, né, que a gente precisa revisar. E ao abrir-se com poucos, então são pouquíssimas pessoas que a gente poderia realmente se abrir. Pensando nisso, a gente pode pensar, né? Se caso eu viesse a ficar de tal forma, da pior forma possível, com que eu poderia contar? Então, talvez poderia ser com essas pessoas somente que eu poderia me abrir. E aí, seguindo, buscar a voz e ver e que vedes o coração. Então, muitas vezes nós buscamos outras coisas, né, para tentar ocupar o lugar. A gente não consegue ficar sem ouvir uma música, às vezes num tempo, a gente não consegue ficar sozinhos muitas vezes, ou sem fazer nada, sempre tem que fazer alguma coisa. Mas é nesses momentos que o próprio Deus vai trabalhando e vai falando no nosso coração. E temos também a oportunidade de sermos quebrantados por Ele. E aí, que meio seguro para conservar a graça do céu
fugir das aparências humanas e não cobiçar o que atrai a admiração dos outros, aplicar-se com todo zelo ao que corrige a vida e excita o fervor. Então, quantas e quantas vezes a gente, né, tenta agradar aos outros, surpreender as outras pessoas, mas isso não é o objetivo, né? O objetivo é viver para a glória de Deus, né? Inclusive o objetivo da minha religião, daquilo que eu acredito, é então fazer a Deus conhecido, fazê-lo conhecido e depois gozar ele para sempre. Depois não, né? Hoje mesmo, agora mesmo. E então, para finalizar aqui, eu vou fazer a leitura de uma outra passagem, que agora eu tô acrescentando aqui, que eu vi que tem um post-itinho aqui. E quando eu colo post-it, gente, não é uma coisa à toa, tá? E aí diz assim: quando ouves coisas que não te agradam e te sentes indignado, modera-te e não permitas que saia de teus lábios palavra menos ordenada que escandalize os fracos. Então, às vezes acontece algumas coisas, né, que aí dá vontade de falar, dá vontade de expor nossa opinião, mas se for para falar, né, que não escandalize, que seja de uma forma ordenada, né, que seja ordenar os pensamentos, as ideias, como que vai falar aquilo, sem que escandalize, né, sem que os outros fiquem extremamente assim, que se incitem também a ponto de ficar contra nós ou contra as nossas ideias. Eu achei interessante também essa passagem. Pois bem, pessoal, então esse livro, ó, tem muitos ensinamentos. Inclusive, tem este livro aqui, ó, Caráter, de Samuel Smiles, que tá aí já na minha lista, que com certeza também é um livro excelente. E tem o outro livro também, quer ver? Imitação de Cristo. Tem o Nascido Escravo, de Martinho Lutero, que eu quero muito fazer a leitura. E, deixa eu só verificar, Ortodoxia também. Esposa Excelente, que tá por aqui. A Família em Meia Tormenta, que é outros livros que eu também quero muito ler, que eu acredito que também serão livros aí, né, de cabeceira. Esse daqui eu já vou deixar aqui na estante de uma vez, que eu não vou fazer mais a leitura, não neste ano, mas futuramente. Mas tem esses outros livros que eu mencionei, com certeza também serão de grande valia. E assim, pessoal, este livro então, Tomás de Kempis, né, ele nasceu aí por volta de 1379 e faleceu aos seus 92 anos de idade, 1471. Então, foram muitos anos, né, de aprendizado. Inclusive ele fez votos, né, que tem algumas religiões que fazem votos para a pessoa não ter ou ter algumas coisas. E aqui, então, ele viveu em um convento. Então, desde muito novo, ele começou a estudar, ele seguia muito seu irmão, e após a morte, então, do seu irmão, ele continuou, então, se devotando, né, no convento, para a glória de Deus, e também ele escreveu outros livros. Aqui tem uma breve biografia dele, também já dei uma pesquisada aí no nosso amigo Google, mas, então, fica assim, pessoal. Então, esse foi o vlog, eu espero muito que vocês tenham gostado. Já tá ficando longo demais esse vlog, mas eu diria muito pra você fazer a leitura, tá certo? Que é um livro que com certeza vai te dar muitas aspirações pra você ser um imitador e imitadora de Jesus Cristo, porque ele é o nosso único modelo pra gente poder estar seguindo. Todas as outras pessoas que existiam pecaram, mas ele foi o único que não pecou. Então, por que não ser imitador dele? Então, pessoal, muito obrigada pela companhia aí de vocês. A gente se vê no nosso próximo vídeo.